conhecida como uma das maiores empresas de quadrinhos da atualidade, uma editora que revolucionou tanto em criatividade, uma empresa que começou com vontade de um sonho, com vontade de um fã. Conheça a Dark Horse Comics. Gostou do tema? Então deixa o like, se inscreva e bora pro vídeo. Tudo começa exatamente com uma pessoa chamada Mike Richardson. Mike tinha 30 anos, um artista freelancer e que estava prestes a começar uma agência de artes, mas isso nunca aconteceu. Em 1980, junto da sua esposa e filha recém-nascida, ele se mudou para Milwaukee, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Ao invés de começar uma agência, ele queria fazer algo que ele gostava muito, que era quadrinhos. Assim, ele usou todo o seu limite do seu cartão de crédito, que era de $2.500 nessa época, abriu uma pequena loja de artigos e coisas de cultura pop, a Pegasus Folks. Só que a loja teve um ótimo crescimento, porque os artistas se apresentavam, faziam lançamentos de seus próprios quadrinhos e sessões de autógrafos. Só que os artistas sempre reclamavam com o Mike, dizendo que não tem os direitos dos personagens que criavam. Algo que era normal na época, mas isso é bem diferente para as grandes editoras como a Marvel e a DC. Foi aí que Mike pensou: e se eu criasse uma história em quadrinhos em que os autores teriam liberdade para criar suas obras e ficaria com os direitos das suas criações? Só que para publicar sua revista e apresentar esses personagens, ele precisa de uma editora. Foi então que em 1986, Mike fundou a Dark Horse Comics ao lado do seu amigo roteirista Randy Strider. Assim veio a Dark Horse Presents número 1, em que veio Black Cross de Chris Warner, Brighter, Concrete e Mindwalk de Randy Strider como roteirista. 100% dos direitos foram dados aos criadores e originalmente a ideia é que essa revista vendesse 10.000 cópias, mas vendeu 50.000 cópias. É um sucesso. Isso fez com que a editora crescesse muito, principalmente porque teve outros artistas e outros personagens em suas revistas. Os criadores eram parceiros da empresa, não funcionários. Isso é muito parecido com o que a Image fez nos anos 90. No mesmo ano de 1986, Mike Richardson fez um outro roteiro solo, para uma revista solo mesmo, Boris o Urso. Um quadrinho, uma paródia, onde um animal antropomórfico, um urso mesmo, cansado dos animais antropomórficos dos quadrinhos, começou a caçar no estilo Rambo e a revista foi muito bem recebida. O Concrete destacava também nas páginas da Dark Horse Presents. Tanto é que teve uma revista solo, trazendo mais retorno financeiro para a editora. Isso fez com que a Dark Horse fizesse algo ainda mais pesado: licenciar propriedades já famosas. Então, em 1998, Mike Richardson, além de fã de quadrinhos americanos, ele é fã de mangás e da cultura japonesa. Licenciou Godzilla e publicou os quadrinhos orientais nos Estados Unidos. Só que com a licença do personagem, podia criar novas histórias. Acabou que isso virou um sucesso, uma prática comum na Dark Horse. Então ele passou por licenciar propriedades rentáveis nessa época. Foi então que, ainda em 1988, a Dark Horse adquiriu os direitos do Alien de James Cameron. E aí Dark Horse fizeram histórias que expandiam o universo oficial da franquia. Então, além de um sucesso financeiro, colocou a editora no radar de outras franquias que poderiam fazer o mesmo com suas obras. Assim, foi nesse momento que licenciou o quadrinho do Predador e pela primeira vez na história fez um crossover com essas duas franquias dos quadrinhos, Alien vs Predador, e é um sucesso que no futuro foi replicado nos filmes. Com obras licenciadas rentáveis, com o nome sendo consolidado na indústria, com a política de tratar os autores com 100% dos direitos e ter uma ótima criatividade escrita, acabou atraindo nomes grandes dos quadrinhos, como Frank Miller, que criou Sin City, que foi um dos maiores sucessos da Dark Horse em 1991. A decolagem da Dark Horse era maior que a indústria de cinema de Hollywood
virou os olhos para a editora, mas Mike Richardson está preocupado com como as pessoas seriam retratadas nas telas. Assim, pensou que a melhor forma do tratamento das suas obras seria se ele estivesse envolvido na produção dos filmes. Assim, Mike fundou a Dark Horse Productions, depois batizada de Dark Horse Entertainment, feita exclusivamente para produzir os filmes a partir de 1992. Mike foi vindo nesse mesmo ano numa produção de um filme chamado Dr. Giggles. Assim, ele tinha feito uma certa experiência no cinema. A partir de então, o diretor Chuck Russell queria usar um personagem não tão conhecido na época. É um personagem que aparece pela primeira vez na editora da Dark Horse Presents número 10, que é chamado de The Mask, que depois recebeu uma revista solo chamada The Mayhem em 1989, e não é tão conhecido assim, porque ele é chamado de Big Head. A ideia é para fazer uma adaptação fiel, com terror, humor negro, violência, mas os produtores perceberam que o público não gostaria. Assim, para isso ele alterou para ficar mais leve. Assim seria bem mais aceito. Assim, em 1994 foi lançado o filme O Máscara e é um imenso sucesso. Acabou levantando a Dark Horse Entertainment e consequentemente levantou personagens dos quadrinhos. Só que ao mesmo tempo, nessa época, a Dark Horse já contratou Mike Mignola e criou o seu personagem que virou icônico, Hellboy. E já que o Máscara levantou a Dark Horse de um lado, Hellboy levantou do outro, sendo os pilares da Dark Horse. Hellboy foi um grande sucesso e por muito tempo foi o melhor quadrinho de todos os tempos. Só que a partir desse momento, a empresa só foi crescendo. A Dark Horse Entertainment, além dos filmes, produziu séries também com a animação do Máscara e Time Cop, que também foram muito bem recebidas. Enquanto isso, nos quadrinhos, as licenças aumentavam, tendo produção de quadrinhos muito populares de franquias incríveis como Buffy, a Caça-Vampiras, Star Wars e Conan o Bárbaro. A popularidade da Dark Horse era tanto que em 1994 ela passou a ser distribuidora de mangás. Publicou quadrinhos como Berserk, Astro Boy, Lobo Solitário. O bom planejamento e bom tratamento dos autores foi que consolidou a Dark Horse e recebeu, com o passar dos anos, obras de muito sucesso como O Zag e o Jimbo, Umbrella Academy, Os 3 Anos de Esparta e Black Hammer. E Dark Horse continuou licenciando vários quadrinhos e de propriedades famosas como Avatar, Clube da Luta e Stranger Things, por exemplo. Com o aumento da indústria de jogos, a Dark Horse aproveitou isso para licenciar quadrinhos de Halo, Mass Effect, The Witcher, The Last of Us e tantos outros. A Dark Horse não tem um universo compartilhado como era a Marvel e a DC, mas tem um carisma maior. Então, o que começou com um sonho, com a vontade de um fã, acabou resultando uma das melhores editoras de quadrinhos da história e de toda a atualidade para mim, né? Só que para listar os melhores quadrinhos da Dark Horse, para mim, isso é história para outro vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para as notificações, compartilhe com todo mundo e comente se você conhece Dark Horse, qual é a sua obra favorita. Eu vou por aqui, um abraço, até a próxima, tchau!